isso pode trazer e beneficiar a população, né? Exatamente. Principalmente as que quebraram, né? Eu tenho um monte de amigo que quebrou, gente, que assim precisaria de um financiamento menos burocrático, menos dinheiro, porque se a gente for depender sempre só do governo, gente, não dá, e dos grandes bancos também não, porque os juros são abusivos demais. É, é. E nenhum tem esse trabalho de acompanhar o cara, né, na trajetória. O cara empresta o dinheiro, fala, ó, às vezes torce até para não pagar, né? É, verdade. Bom, gente, em tese, devemos estar lá no Facebook. Dá um start. Entrou? Vamos lá ver. Entramos. Então, bom, queria dar boa noite a todos. Esse é o terceiro de uma série de programas do Novo na Web, né? O Novo na Web é um paralelo do que se fazia, que era o Novo na Rua, e com a pandemia, agora a gente está trazendo para a web essas reuniões. Hoje é um dia particularmente feliz para o Partido Novo, porque ele comemora seus 5 anos de vida. Né? É hoje. E também, para nós aqui, é particularmente feliz, que é a primeira vez que a gente está convidando uma pessoa que não é do Novo a participar do nosso Novo na Web, que é o Fábio Boa Sorte, que é um grande conhecedor aí do mercado financeiro. E como o André estava falando, a gente quer falar sobre microfinanças, apoio a microempresários, e ver se isso é uma coisa que, nesse regime de pandemia, até término da pós-pandemia, é uma coisa que poderia ser útil, prática e necessária para apoiar pessoas que estão desempregadas, pessoas que perderam seus pequenos empreendimentos, tudo mais. Então, boa noite para todos. Boa noite, Fábio. Eu gostaria que você resumisse rapidamente a tua experiência, porque a gente não tem muito tempo, como eu te falei, essa live tem no máximo 1 hora, e a minha expectativa é que a gente não ultrapasse nessa questão das finanças 30 minutos, para que a gente possa abrir para perguntas de pessoas interessadas que estejam nos assistindo. Então, por gentileza, se você pudesse se apresentar, claro. Seria um prazer para nós, tá? Claro. Meu nome é Fábio Boa Sorte mesmo, tá? Não é nome comercial. A família Boa Sorte é uma família grande. Bom, eu sou economista, tá? Tenho mestrado em desenvolvimento econômico focado na área de microfinanças, né? Eu estudei, meu mestrado eu fiz na Inglaterra, que porventura foi onde eu conheci alguém que fez com que eu me enfiasse de forma bem intensa no universo de microfinanças, tá? Não sei se os senhores conhecem, o nome dele é Muhammad Yunus, ele foi Prêmio Nobel da Paz em 2006, e eu até sugiro, tem uma leitura fantástica sobre ele, que se chama O Banqueiro dos Pobres, né? E eu acho que o tema desse livro explica exatamente como você abriu essa live, que é como esse tema, como essa ferramenta, ela pode ajudar, principalmente no momento como a gente está agora, tá? Ele fez isso, e a razão desse prêmio Nobel foi justamente por essa observação. Ele conseguiu mudar a realidade de um país que era quase predominantemente agrícola e miserável, que é Bangladesh, e ele conseguiu empreender, transformar com microfinanças a realidade daquele país. É óbvio, não estou falando que o país hoje é o melhor país, mais desenvolvido, não é isso. Mas dado o que era, esse país conseguiu fazer uma caminhada fantástica. E eu posso falar um pouco mais sobre isso. Abreviando a minha história, eu trabalhei 11 anos no Banco Real, né, o antigo Banco Real, que hoje não é mais Real, é Santander. Naquela ocasião entrei como trainee, fui gerente de varejo, cresci no banco, fiquei quase 12 anos. Os últimos 6, fui expatriado pelo banco, onde eu tive a oportunidade de fazer o mestrado, e quando voltei, na época o presidente do banco era o Fábio Barbosa, me foi dada a oportunidade, o banco queria construir um negócio para promoção de inclusão financeira.
Não se tratava simplesmente de fazer uma financeira qualquer, até porque o banco já tinha a Aimoré Financeira, que era uma das maiores de financiamento de veículos. O banco queria fazer algo diferente. Naquela ocasião, os grandes bancos estavam operando, tinha Citibank com Citi Financial, Itaú com Itaí, cada grande banco tinha algum formato de financeira. E a gente, naquela ocasião, decidiu por fazer eu tinha acabado de voltar do mestrado, tinha estudado esse tema, então a gente decidiu por fazer, eu saí da equipe do varejo e fui fazer em nome do banco, eu fui fazer eu fiquei 4 meses visitando negócios de microcrédito na América Latina para ver qual que seria adequado para aqui no Brasil. Então a gente convidou uma instituição internacional chamada Axion International, que participou da incubação de vários negócios de microfinanças no mundo, e foi montado aqui no Brasil o Real Microcrédito. Então, os últimos 6 anos no Banco Real, eu fui o diretor comercial dessa área, ajudei a montar do zero, junto com outros colegas, e quando eu saí, o banco tinha acabado de virar Santander, eu, na época, recebi um convite para ir para trabalhar numa holding de bancos de microfinanças, se chama Access Holding, é uma holding suportada pelo BNDES alemão, que é o KfW, e o AFC, o braço financeiro do Banco Mundial. Então, eles montaram negócios de microfinanças em países africanos e no leste europeu e queriam trazer para o Brasil esse modelo. Eu fiquei como consultor deles em alguns países africanos por 2 anos, onde o que eu fazia basicamente era ajudar ou a incubar wallets, né, meios de pagamentos naqueles países, em unidades desse banco, ou mesmo ajudar a desenvolver os negócios de microfinanças em alguns países. Então, e por fim, eu voltei, 2 anos depois eu voltei ao Brasil, e aí eu conheci, aí ainda dentro do universo de inclusão financeira, mas aí eu comecei a trabalhar com Big Data, mas com o mesmo propósito. Então, se antes eu ajudava a montar projetos onde a gente tinha verdadeiro exército de pessoas que eram agentes de crédito, que batiam na porta do empreendedor para ver o que está acontecendo, quem é o empreendedor, agora, que são os últimos 8 anos, eu comecei a trabalhar com Big Data para promoção de inclusão financeira. Então, trouxe startups de fora para o Brasil que trabalhavam focados em avaliação de dados, análise de dados para a promoção de inclusão financeira, que são as famosas fintechs, né? Bom, Fábio, dá para ver que você teve uma experiência fantástica, porque trabalhou não só no Brasil, como na África, em outros países e na própria América Latina, né? O que eu tenho notado, que conversando com muita gente, que a despeito, por exemplo, do que é chamado microcrédito produtivo, né, e orientado, ter tido muito sucesso no Brasil, especialmente no Nordeste, pouca gente conhece ainda aqui principalmente na região sul, sudeste, né? E assim, explicando para o pessoal mais leigo, né, o que seria esse microcrédito produtivo e orientado, né, em termos práticos. Você poderia dar uma ideia? Claro, claro. Vamos lá. Primeiro, vamos olhar para quem que é o beneficiário. Vamos olhar vamos imaginar a Dona Maria, que trabalha como manicure ou pedicure numa comunidade. A Dona Maria, quando você olha para ela do ponto de vista formal, ela nunca vai ser atendida por um banco. Mal e mal ela consegue abrir uma poupança se ela tiver dinheiro para ir lá e abrir, se ela tiver como comprovar a residência dela. Ela pode abrir uma poupança, talvez. Hoje em dia já é mais viável até. Mas se ela for pedir crédito, ela não vai conseguir, porque, primeiro de tudo, ela não tem como comprovar formalmente a renda dela. Nem ela, nem sapateiros, nem quem tem uma banca de jornal informal. Ou seja, todo mundo que tem um negócio, mas não tem uma documentação formal a respeito desse negócio, CNPJ, são pessoas que estão excluídas do sistema financeiro tradicional. O sistema financeiro tradicional não foi concebido para enxergar esse indivíduo. E esse indivíduo que eu estou citando são os empreendedores informais, né? Então, e que o Brasil é um mundo, tem um mundo de empreendedor informal. Eu estou falando desde aquele que está tirando a ideia do papel,
Então, tem uma ideia e está começando a tirar a ideia do papel. Nesse momento que esse indivíduo está tirando a ideia do papel, ele é um empreendedor informal, porque ele vai aguardar um pouco para formalizar o negócio dele. No começo, ele ainda vai tentar na informalidade, né? E muitos nem chegam a virar formais. Então, o que é o microcrédito? O microcrédito, na verdade, é um conjunto é um ferramental dentro do sistema financeiro que permite com que esse empreendedor seja atendido. Então, do ponto de vista econômico, essa costureira, essa manicure, esse sapateiro, eles são empresas, eles são unidades produtivas. A única questão é que ele não tem elementos formais que viabilizem com que eles vão até o banco e fale com o gerente, apresente a documentação que é necessária para abrir uma conta e ser avaliado para pedir um limite de crédito. No microcrédito, esse ferramental, como é que ele funciona? Então, hoje já tem algumas formas de atuação, mas aquilo que se chama microcrédito produtivo orientado, primeiro de tudo, o crédito é voltado para o empreendedor. Isso é o que define produtivo e orientado. Então, o crédito, ele não é um microcrédito que se dá para qualquer um para estimular consumo, por exemplo. O objetivo do microcrédito produtivo orientado principalmente um crédito desenhado para atender o pequeno empreendedor, aquele que não tem condições de ser atendido nas vias tradicionais. E como que se dá isso? Essa instituição, que é a instituição de microcrédito, geralmente ela possui ali, dentro da sua estrutura, o agente de crédito. Então, esse é um indivíduo que fica trabalhando numa região. Então, geralmente nas comunidades mais vulneráveis, né? Favelas, periferias, bairros que sequer agência bancária tem. Esse é o público que geralmente é atendido, tá? Dentro do universo de microfinanças. Então, esses indivíduos, eles vão lá, eles observam que existe uma atividade. Então, se eu sou um agente de crédito, eu vou na casa da Dona Maria, eu sou treinado para entender, para visualizar e identificar evidências de que existe. Então, eu vou pedir para a Dona Maria, deixa eu ver sua caderneta, o seu papel, o seu caderninho. A senhora tem clientes? Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, esse indivíduo ele é treinado para identificar, para evidenciar que ali existe, de fato, uma atividade econômica. E, óbvio, ele faz perguntas e colhe evidências de forma que ele consiga entender o tamanho da dimensão financeira desse empreendedor. Então, em resumo, é isso. O microcrédito produtivo orientado é um ferramental e uma metodologia específica através dos quais é possível entender esse empreendedor informal e direcionar e avaliar ele com um olhar de banco e ver, bom, para esse indivíduo, o capital de giro dele é tanto, então, na linguagem bancária, é possível trazer um crédito acessível para esse empreendedor, sendo que antes ele não teria condições de acessá-lo. Entendi. Olha, fantástica explicação. E também, quer dizer, pelo que eu me lembro, após feito esse empréstimo inicial, ele é acompanhado também, né? Durante o... Perfeito. Então, eu vou... Me permite, se eu começar a fugir ou falar muito, você me freia, me traz de volta, tá? Mas eu acho que vale a pena, já que eu trouxe a referência do Yunus, eu queria falar rapidamente, assim, até dando um exemplo do livro que eu acho que compila bem esse nosso tema. Olha só, o Yunus, ele era um professor de economia, ele percebeu que o país dele vivia na miséria. E aí, o que ele percebia? Ele concebeu o seguinte, ele percebeu, peraí, se eu emprestar, e é mais ou menos essas somas, eu posso estar falando um pouco a mais, um pouco a menos, ele percebeu, se eu emprestar $20, né, uma pequena soma para uma família miserável, mas se eu explicar para ela, olha, você vai pegar esses $20, vai comprar sementes, e você vai tratar essas sementes da seguinte maneira, você vai pegar um terreno no seu quintal, você vai plantar dessa maneira que eu vou te explicar, e você vai manejar a terra dessa maneira que eu vou te explicar. Daqui a 3 meses, você vai começar a ter frutos aqui, você vai começar a ter verduras, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou identificar mercadinhos que vão comprar de você algumas dessas verduras para revender. E aí ele vai comprar, você vai gerar renda. Com essa parte dessa verdura, você vai comer, é para o seu sustento. Com a geração de renda, com o que você está vendendo para esse mercado, você vai uma parte me devolver, que é o que eu estou te emprestando, e a outra parte é renda sua. Eu estou dando um exemplo aqui, mas é literalmente assim
que ele utilizou para começar a tirar famílias da miséria, né? Então, instruindo como que um crédito, quando você empresta para uma família e traz conhecimento de como usar esse crédito, isso faz com que essa família possa criar, de fato, um caminho onde ela sai da miséria, onde ela mesma consegue, aos poucos, enxergar e entender que existe ali claramente um movimento onde o empreendedorismo está se solidificando, né? Então, esse exemplo que eu dei, o microcrédito, ele ganhou, digamos, solidez dentro desse princípio, tá? Então, hoje, toda instituição, e aqui no Brasil a gente tem excelentes instituições que fazem isso, reconhecidas a nível mundial. Vou falar de duas aqui que acho que vale a pena falar, tem feito trabalhos fantásticos, que é o pessoal do Banco do Nordeste, né? O Banco do Nordeste tem aí, há 10 anos atrás, em vários locais surgiram aí os bancos do povo, foram tentativas, algumas privadas, outras até motivadas pela esfera pública, não necessariamente deram muito certo, algumas até ainda existem aí, mas essa do Banco do Nordeste, particularmente, eu posso falar que deu muito certo, né? São reconhecidos. Existe um trabalho onde o crédito é dado, e obviamente esse crédito, como eu falei, ele é direcionado para que aquela atividade se desenvolva. Então, se a Dona Maria, né, ainda no exemplo da Dona Maria, ela é costureira, ela emprega na comunidade dela uma, duas pessoas que também são da comunidade, ou familiares dela, que também são informais, ou são vizinhas ali, né? Então, imagina o seguinte, você está emprestando para a Dona Maria, num trabalho de microcrédito é feito a interação com a Dona Maria no sentido de, olha, onde que a senhora quer chegar daqui a 3 anos? E daqui a 5 anos? Então, já existe o primeiro elemento, que é estimular esse empreendedor a se organizar na linha do tempo, aonde que ele quer chegar. Feito isso, o primeiro crédito é dado para ajudar as primeiras etapas desse caminhar. Então, para a Dona Maria é importante porque ela sabe que esse crédito vai ser utilizado para um fim, e é uma etapa atrás da outra. Então, por um lado, existe aqui o compromisso da Dona Maria de, ao pagando dentro do tempo, tudo bonitinho, ela vai criando um histórico creditício para ela, que permite que ela possa pegar outros créditos. Ao mesmo tempo, ela vai percebendo que ela comprou agora a próxima máquina de costura, ela vai contratar mais gente na comunidade. Então, veja só, não é só a Dona Maria que está só prosperando, ela também está começando a contratar outras pessoas. Então, economicamente, esse dinheiro ele começa a circular envolvendo mais pessoas, né? Então, esse acompanhamento que se dá é nesse sentido. Veja, nem todas as instituições de microcrédito trabalham falando 3 anos, 5 anos, mas o crédito geralmente é dado num contexto de evolução onde esse empreendedor vai chegar em algum local numa linha de tempo. Tá? Então, não é só emprestei, cobro juros e que o dinheiro volte. Existe uma preocupação com o direcionamento desse dinheiro e como que ele vai impactar a vida do cidadão que pegou esse empréstimo para investir no negócio dele. Muito bom. Cássio, você tem uma pergunta? Vai o Cássio Claro. primeiro. Licença, André. Boa noite, Fábio. Prazer estar aqui com você. Assim, quando é feita a divulgação desse programa para o pessoal que vai usar o crédito, é passada a noção clara de que o retorno do bom investimento, ou seja, o pagamento desse empréstimo devolvido para a instituição que ela pegou o dinheiro, que isso vai reverter para mais gente recebendo crédito, ou seja, que é uma coisa que vai multiplicar ao longo do tempo, ou seja, ela dando certo e devolvendo, pagando o empréstimo, ela vai ajudar mais gente, mais vizinhos e mais pessoas a também terem crédito? Sim, sim. Veja, tem 2 elementos importantes aí. Primeiro que não se trata de um crédito convencional, como qualquer outro, tá? Existe uma resolução, uma portaria do Banco Central, que inclusive a fonte desse recurso ela vem carimbada de um jeito diferente, que eu quero dizer, não é exatamente subsidiada, mas ela já vem a um custo diferente do custo tradicional do funding, por exemplo, para outras linhas de crédito, tá?
na sua pergunta, esse cliente, primeiro de tudo, a maior parte dos empréstimos de microcrédito, eles não são feitos de forma individual, tá? Então, não é que o indivíduo, um agente de crédito que trabalha para uma determinada instituição de microcrédito, quando ela identifica um empreendedor, não é que ela vai avaliar apenas aquele empreendedor. Tem um outro elemento aqui que a gente acabou, que eu não citei, mas que é extremamente importante quando se fala de microcrédito, que é o banco comunitário ou o grupo solidário. O que é isso? Veja, a gente está falando de pessoas que não têm documentação formal, tá certo? Então, existe aqui uma dificuldade inerente à informalidade da pessoa. E tem um outro problema. A instituição tradicional, ela vai pedir uma garantia. Que garantia o indivíduo vai ter? Se, às vezes, nem endereço direito ele tem, nem comprovante, às vezes, de endereço ele tem. Então, para que o microcrédito fosse uma ferramenta que não esbarrasse nisso, o microcrédito conta com algo que se chama grupo solidário. O que é isso? Então, imagina, eu sou sapateiro, você tem um botequim aqui na esquina, o índio tem ali uma vendinha que vende sorvetes, então, e o Alcides tem uma banquinha de jornal, e nós todos somos informais. O que as instituições se utilizam, inclusive essa que eu citei do Yunus, lá em Bangladesh? Eles identificam, eles começam a perguntar a minha história, como é que eu cheguei aqui? Quando você começa a falar com o empreendedor, naturalmente ele vai falar de pessoas que ajudaram ele em algum momento. Então, sempre, ninguém chega sozinho a nenhum lugar, né? Você sempre contou com alguém em algum momento. Então, o que é feito? Esse crédito ele é dado para um grupo de empreendedores, que é o grupo solidário. Então, a garantia é o grupo. Então, qual que é a ideia desse grupo? Tem um elemento, obviamente, de mitigação de risco financeiro, tá certo? Então, seria o equivalente ao avalista. Só que lembre-se, todos nós somos informais, ninguém tem comprovação de nada. Então, assim, é um informal ajudando o outro. E aí existe uma crença muito forte no microcrédito, que é o grupo solidário, quando um indivíduo tem dificuldade, o outro ajuda. Então, a ideia é que o grupo, dentro do empreendedorismo, estimular esse elemento de grupo mesmo, de um ajuda o outro, né? E isso, assim, o que é observado, vou dar um dado aqui, e é um dado, vocês podem checar depois, o nome do banco do Yunus se chama Grameen Bank, né? Que em hindu significa Banco do Povo. A inadimplência, eu não sei quantos aqui trabalham no setor financeiro, mas assim, a inadimplência acima de um dia, né, que seria razoável em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil, ser 2 dígitos, nesse banco, acima de 30 dias, ela não é nem 2%. Então, assim, óbvio que muita gente fala, então pode emprestar para o pobre que ele paga. Não é bem assim. Para isso tem uma metodologia, para isso foi criado uma escola de microfinanças. Então, não é bem assim, né? Mas existe uma metodologia, existe esse mecanismo que é o grupo solidário, que permite mitigar o risco. O Índio está inscrito para fazer uma pergunta. Por favor, Índio. Vamos lá. A taxa de juros desse microcrédito, quanto que é? O Índio, hoje ela varia, mas ela é, na média, 1% abaixo da taxa tradicional de banco. Vamos lá, 1% também é... Hoje, essa taxa está variando entre 1,5% e 2,5% para o setor produtivo, tá? Estou falando para o microcrédito produtivo orientado, tá? Se você for olhar até para... Eu sei que, como cliente de banco, se eu for pegar um empréstimo pessoal, exceto em casos de carro, onde o próprio carro é usado como garantia, ou imóvel, que aí é uma linha específica e a taxa por si só já é baixa, é razoável você encontrar uma taxa de 3,5% a 5%, sendo uma pessoa que tem condições de comprovar sua renda. Então, você imagina uma taxa que varia de 1,5% a 2,5% para um indivíduo que não tem qualquer comprovação de renda, né? E também não tem garantia, certo? Sem garantia. Uma taxa de 1,5% ao mês, anualizado, quanto que é, meu amigo? Eu tenho que fazer a conta. É mais de 1,5% vezes 12, vai dar 25%. Não há negócio no Brasil que tenha um retorno superior para pagar alguma coisa como 25%. Agora, concretamente,
você acha viável implantar isso no Brasil e em que rapidez? E quem vai fazer o funding? O Banco do Nordeste... Corado, eu queria colocar o uma Banco do coisa. Nordeste é dinheiro público. Não, a preocupação aqui é com Campinas. Então, a pergunta que eu iria fazer é exatamente essa que você fez, né? Qual é a visão que ele tem da viabilidade de implantar isso, por exemplo, numa cidade como Campinas, que ela é pujante, ela é grande, ela tem 1,2 milhões de habitantes e tem alguns bolsões de pobreza, principalmente no cinturão periférico, né? Você acha que seria viável, né, com essas taxas, com esse custo, né? Enfim, numa cidade desse porte? Porque é muito estranho que a gente, sendo uma cidade tão grande, não tem esse tipo de oferta aqui, entendeu? Tem algum problema de incompatibilidade, ou por causa da taxa, como o Corradi falou, ou por qualquer outro motivo? Claro. Alcides, olha só, e assim, eu não sou um conhecedor assíduo dos números de Campinas, então me permita aqui, eu vou fazer um comentário que é uma crença minha, e assim, não é só crença, não. Hoje eu sou consultor, eu estou apoiando duas instituições, uma delas, inclusive, é uma startup, é uma fintech que está montando um negócio de microcrédito, eu estou ajudando eles a montar isso. Então, assim, só para, com todo respeito, senhor Carlos, Daniel, não é apenas não é uma questão só de dinheiro público, senão não teriam instituições privadas sérias botando dinheiro nisso, e elas não botam só porque é uma agenda social, né? Esses empresários que eu estou atendendo nesse momento, que eu estou fazendo projeto para eles, são homens de negócios e querem ter lucro. Agora, óbvio, né? Querem montar um negócio que seja razoável, que pare de pé, né? Da mesma forma, quando eu trabalhei para o Banco Real não fazia isso porque era uma coisa legal, nice to have, né? Uma coisa bacana para se ter. É uma linha de negócio, eu era cobrado ali e o negócio tinha que parar de pé. Então, não era dinheiro subsidiado tampouco, né? Esse negócio tem que virar, é um negócio. Mas, enfim, dado esse comentário, veja, eu na época cheguei a ter unidade de negócio em Campinas, tá? A gente atendia, eu tinha naquela ocasião, a gente chegou a ter 32 agências voltadas para microcrédito. Uma delas atendia Campinas, na verdade atendia Campinas e Indaiatuba, se não me falha a memória, que acho que é próximo de Campinas, né? O foco sempre era olhando para comunidades periféricas, né? Naturalmente, Campinas tem unidades periféricas. Olhando os cinturões de negócios informais, né? E, particularmente, no momento que a gente está, tem muita gente que, ou porque está desempregada, e tem que dar um jeito de gerar renda para pagar as contas de casa, então alguns vão tentar se repor no mercado, outros, ou enquanto tentam se repor, ou já partiram para vão tentar montar alguma coisa, ou vai fazer bolinho em casa e vai vender na rua, ou seja, vai dar um jeito e vai se enfiar na informalidade. A informalidade, naturalmente, ela vai acabar abraçando, acolhendo muita gente que nesse momento, até por conta da pandemia. E essas pessoas, elas estão excluídas do sistema financeiro. Uma vez que elas estão na informalidade, ela está excluída do sistema financeiro. Se ela precisa de algum apoio, e veja, por apoio, eu estou me referindo, imagina que eu pensei em montar um negócio, eu vou começar a fazer bolinhos em casa, marmita quentinha, e vou começar a vender. Pô, se eu começar a profissionalizar, meu próximo passo vai ser, eu quero comprar, equipar minha cozinha, eu quero comprar mais materiais, capital de giro para poder comprar insumo para preparar para essa atividade. Se eu for bater na porta de algum banco formal, eu vou ter dificuldade, né? Então, assim, respondendo sua pergunta, talvez de uma maneira genérica, mas é o que eu posso responder microcrédito para mim faz sentido, é uma ferramenta de desenvolvimento econômico de qualquer região, dado que você tem ali pessoas que estão atuando na informalidade e que tenham dificuldade de acessar o crédito. Não acho... É um sonho de uma noite de verão. E em 5 anos, quem sabe a gente possa mudar a realidade de Campinas. Olha, eu fui diretor de banco, fui sócio de banco, eu montei banco,
montei corretora de valores, eu negociei durante 2 anos meu projeto de transferência de dinheiro com o presidente do Banco Central, o presidente do Bradesco, não só o Trabuco, como também o Lazari. Eu me envolvi nisso por 10 anos. Então, qual é o volume de funding e quem vai subsidiar a diferença de dinheiro entre o nível razoável para emprestar para a periferia e os vasos comunicantes do dinheiro que roda no país? Porque, quando se fala em emprestar, o princípio dos vasos comunicantes é fundamental. Esse dinheiro que é colocado mais barato vai ser tomado por alguém para compensar a diferença. Isso se faz entre o Brasil e os Estados Unidos, etc. Então, se alguém quiser fazer alguma coisa que sensibilize Campinas nos próximos 4 anos, que é o tempo que nós vamos trabalhar na Câmara, vai precisar arrumar 10, 15, 20 milhões de reais para praticamente perder. Vai ser dinheiro perdido até que o sistema vire. E, olha, a malandragem brasileira é bastante extensa, bastante extensa. Então, não vai ser muito fácil transformar um sonho em uma realidade factível. Me desculpe, 83 anos e muitos anos no mercado financeiro. Banco Real, sim, eu trabalhei para o Banco Real, vendi projetos para o Banco Real. Banco Real não colocava um tostão se não tivesse retorno. Ele podia ter uma área pequena para fazer esse desenvolvimento. Mas, Conrado, uma questão de ordem, desculpe, o Cássio também quer falar e você está me chamando a atenção do tempo, então eu gostaria que você encerrasse brevemente para o Cássio poder perguntar, por gentileza. Obrigado. Bom, o meu argumento é que quem vai subsidiar o funding num volume tal que compense implantar em Campinas de tal modo que se consiga mudar essa realidade em 4 anos. There's no money enough. Encerrei. Tem eu só posso fazer um comentário só para... Claro, Fábio. Tem hoje o fund, tem uma portaria do Banco Central, tá certo, que obriga os bancos, se não me engano é 5%, eu posso depois olhar o valor exato, mas assim, é um percentual relevante dos depósitos à vista devem ser direcionados para microcrédito produtivo orientado. E isso é bastante dinheiro, tá? Tanto é bastante dinheiro que os bancos não estão nem aguentando, não estão dando conta de passar isso adiante. Várias fintechs têm surgido solicitando aos bancos que elas cedam para ela esse dinheiro, para que elas façam esse repasse. Se os bancos não alocam esse recurso em microcrédito produtivo orientado, esse dinheiro fica parado no Banco Central sem remuneração. Então, só dizendo assim, tem bastante funding, sim, para esse fim, tá? A minha linha de pergunta é um pouco na direção do que o Corage está preocupado, que é a velocidade do impacto social, né, desse tipo de iniciativa, né? Então, eu gostaria de saber, não sei se você vai ter essa informação, mas... por exemplo, qual que é o nível de aumento de receita, né, que essas famílias que foram beneficiadas, elas tiveram ao longo do tempo. Por exemplo, a Dona Maria começou com R$20, depois passou para 50, depois passou para 100. Você teria um número mais ou menos assim para a gente ter uma noção de quanta gente pegou esses empréstimos e, assim, quanto que eles cresceram ao longo de alguns anos e tal, para a gente ver, sentir, né, se realmente é o que o Corade está preocupado é uma realidade, ou seja, claro. 4 anos ou 10 anos, é um projeto de médio prazo, longo prazo, como é que a gente poderia encarar isso daí? Claro. Bom, vamos lá, eu sugiro e até fortemente indico, eu faço parte de um grupo de discussões, né, na FGV aqui de São Paulo. Então, na FGV de São Paulo, tem um departamento, que é o Departamento de Inclusão Financeira e Microfinanças, né? Presidido pelo professor Lauro Gonzalez e pelo professor Eduardo. Então, lá tem vários estudos, né? Muito mais sérios, né? De pessoas que foram a campo, colheram dados e retratam isso de uma maneira
evidenciada, né? Então, assim, o que eu posso falar é muito mais pelo meu tempo de atuação, né? Nesse universo de microfinanças, tá? Então, assim, o que eu posso te dizer, pela minha experiência em sendo um ator dentro desse setor, o microcrédito, sim, ele é uma ferramenta de forte impacto econômico, tá certo? E de forma alguma menosprezar os comentários que foram colocados aqui, e não se trata de falar como negócio, esse é melhor negócio do que aquele. Eu estou falando assim, como ferramenta de empoderamento do empreendedor. Sim, tá certo? Ele é sim. Imagine o seguinte, imagina, de novo, essa pessoa que está na informalidade, que agora está indo, ela provavelmente ela vai começar pequenininha e ela vai acelerando gradualmente, na medida em que as reservas que ela vai fazendo de mês a mês permita ela dar o próximo passo. Ora, se você consegue acelerar esse processo, né? Então, essa reserva que demoraria 2 anos para ela investir num maquinário, para ela se equipar para fazer um giro maior, é viável através de um empréstimo a uma taxa razoável, ela vai antecipar. Mesmo que ela vai pagar juros por isso, vai. Isso não é uma linha subsidiada, isso não é doação, tá certo? Agora, também deixar bem claro, né, a história não são só flores, a gente bem sabe, se a gente for olhar dados aí dados, está muito claro que a cada 10 empreendedores, 7 morrem ainda no primeiro ano de largada. Então, existe aqui também uma questão, principalmente para aqueles que estão iniciando, e aí de fato, é importante frisar isso, né? Quando você olha um empreendedor que já está há alguns anos na caminhada, versus um empreendedor, vamos pegar um momento nosso agora aqui, pandemia, muita gente desempregada, que está indo para o lado de empreender. Tem muita gente que nunca teve no lado nunca montou um negócio do zero. Então, essa pessoa, certamente, ela vai passar por dificuldades. Ela vai ter muita dificuldade. E, inclusive, essas pessoas que estão começando, elas têm dificuldade de acessar crédito, inclusive o microcrédito, tá? As instituições de microcrédito tradicionais também não atendem essa pessoa que está iniciando. Existem projetos específicos dentro desse grupo, e eu mesmo participei de alguns. Então, esse mesmo grupo que eu citei antes, no exemplo, né? Você tem 3, 4 dentro do grupo solidário, que se permite que um grupo traga alguém que está começando, na perspectiva de que essa pessoa que está iniciando, ela está com um grupo que é mais maduro. Então, ela vai ser, de certa forma, mentorada por esse grupo, tá? E também, obviamente, apoiada por esse grupo. Mas o risco, ele existe, principalmente para quem está iniciando, tá? Então, assim, sem fugir muito da sua questão, existe, sim, material diverso que vai estar melhor evidenciado, que comprova que o microcrédito, ele provoca impacto, sim. Se são 5 anos, 10 anos, acho que depende da região, depende do setor, mas assim, eu não questiono que isso tem capacidade, não é ilusão, não é, tá certo? Para mim é claro isso, tá? Mas... Fábio, eu estou aqui sendo sinalizado pelo André que ele gostaria de complementar com alguma questão. Claro. Né? Gostaria. E também, Alcides, não esquecer dos nossos amigos aí do Facebook, se quiserem fazer alguma pergunta, podem mandar ou no Facebook ou entrar diretamente na reunião, que nem o Beto Teixeira que está aí. Viu, Beto? Seja bem-vindo. Caso você queira também fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone. Fábio, eu quero fazer uma brincadeira. Vamos descontrair, vai. Então, você falou lá que eu tinha uma venda de sorvete. Então, eu sou lá uma pessoa, quero montar meu negocinho de sorvete. Propício agora nessa época do ano, por sinal. Então, Fábio, eu vou falar diferente. Ele faz toda sexta-feira, o André Índio, o vinho na web. Como é que você faz? Como é que é o nome do programa? Vinho da sexta. Vinho da sexta, né? Que quem não assiste tem que assistir, né? Então, vamos supor que ele decide montar a barraquinha dele de vinho. Vai. Bom, então vamos à minha barraquinha de vinho. Eu quero montar. Chego para você lá. Fábio, boa sorte. O nome já é sugestivo, já falei para você. Quero montar minha barraquinha de vinho. Eu preciso de R$5.000. Qual que é o trâmite? Vamos trazer isso para o lado prático da coisa. Preciso de R$5.000 emprestado. Como que você vai me emprestar esse dinheiro? Como que você vai me cobrar?
E se eu não pagar, o que acontece? Porque a gente Tá. tem que pensar em todas as possibilidades. Tá. Então, assim, vamos lá. Se você está começando do zero, tá certo? De fato, Do você zero, vai... vamos lá, do zero. do zero. Você deveria identificar dois tipos de instituições. A instituição que primeiro, ela vai te inserir num programa, é um programa que provavelmente por alguns meses ela vai ou te qualificar, te ajudar, te dando instruções de educação financeira, para saber se o que está entrando e saindo está equiparado, para saber qual que é o seu nível mínimo, porque às vezes você sabe fazer o vinho, mas não sabe como é que eu vou controlar as minhas finanças, por mais simples que seja, tá certo? Isso é muito comum, aliás, muitos dos que quebram ali no primeiro ano tem a ver com ingerência financeira. Então, vocês, além de prestar o dinheiro, você já vem com essa assessoria também. Tem que vir, uma coisa não está dissociada da outra, tem que excelente, vir. Excelente. Não tem a menor possibilidade de você fazer um empréstimo se não tem um mínimo de organização financeira para esse indivíduo. Então, então assim, principalmente para quem está começando, o Índio, não tem fácil acesso, inclusive para microcrédito, não vai ter. Então, quando for bater então, o ideal é assim, tem dois tipos e eu já observei, já tentamos, tem instituições que estão mais antigas no mercado, a própria que era do Banco Real, que hoje é do Santander, que é o Prospera do Santander, que aliás faz um excelente trabalho, tenho colegas da minha época lá que estão lá hoje, veja só. Para entrar lá é dificílimo e os juros também não é tão acessível assim. Não, do microcrédito, os juros é baixo, tá? Ele é baixo, sim. Só que é o seguinte, vamos lá, se você tiver menos de 6 meses na sua atividade, você provavelmente não vai conseguir microcrédito lá. Ele vai falar, olha, inicia pequenininho, faz um histórico para a gente poder chegar, olhar o seu negócio e ver, não, ele já começou. Então, esse começo, ele é muito difícil mesmo. Existem instituições que tentam flexibilizar. De que forma? Uma, nesse caminho que eu comentei, ela vai falar, olha, Índio, faz o seguinte, por que você não identifica empreendedores que estão na sua região, que você já conhece, que são mais antigos, e a gente faz um grupo onde existem algumas instituições que abrem, eles flexibilizam para que num grupo, então a cada 4 ou 5, um possa ser quem está iniciando o negócio, na perspectiva de que essa pessoa vai ser mentorada pelos demais. Só que pelo menos um desse grupo teria que ser uma atividade semelhante à que você está iniciando. Veja, eu não estou dizendo que isso é algo comum, mas eu sei que algumas instituições fazem isso, tá? Mas ainda assim, o mais comum é aguardar 6 meses de atividade para que você tenha acesso. Eu estou vários sinais. Não, aqui o Coré está me mostrando um relógio. Aqui nós não estamos com audiência e não estamos com perguntas. Então, queria saber, eu proponho continuar, porque eu entendi um pouquinho a preocupação. A audiência, Alcides, a audiência hoje está recorde, viu? Não, eu sei, mas tem uma pergunta tem uma questão que o Coré levantou, que eu, em parte, discordo dele, mas eu quero perguntar para o Fábio, porque ele que é o especialista, né? Porque ele diz que, como é uma coisa de muito longo prazo, demora 4, 10 anos, que nós somos pré-candidatos à vereança aqui, né? Adiantaria a gente falar, por exemplo, ou ter na bandeira microcrédito, se isso é uma coisa que no curto prazo não vai trazer resultados? A questão dele é muito boa, porque ele fala, isso aí vai demorar 4, 5, 8 anos, nós já nem estamos na Câmara mais. Um minuto, deixa eu terminar, Corade, por favor. Né? Essa é uma questão. Agora, eu estive no Norte e no Nordeste e vi operações de microcrédito. E elas têm um efeito extremamente rápido, porque são sucessões de empréstimos no curto prazo, a pessoa paga, recebe outro, paga, recebe outro, né? A inadimplência é muito mais baixa, e essas taxas elas são realmente baixas, né? 1,5%, porque qual é a alternativa da pessoa? É pagar de 5, 7 a 9% de taxa no banco comercial. E 1,5%, ainda que seja uma coisa alta, viabiliza, sim, essas operações dessas pessoas, porque os ciclos são muito curtos, ela não toma dinheiro para 3 anos, não são projetos econômicos de grandes empresas. Então, eu queria saber, Fábio, voltando, pegando um pouquinho a questão do próprio Corade,
Se é uma bobagem a gente está pensando e, por exemplo, quando a gente for falar de empreendedorismo, que a gente gostaria de incentivar a implantação do microcrédito em Campinas, porque é uma coisa que não traria benefícios no curto prazo, demoraria, sei lá, 10 anos, como disse o Corado, né? Ou se a gente deveria incluir isso. Fogo aí, hein? Você está no pinga-fogo. Agora vamos responder, vamos lá. Ou se a gente deve entender, você está sendo inocente, no sentido de estar sonhando uma coisa que não é viável e não vai nos ajudar no curto prazo, ou se vai. Corado, se eu errei na pergunta, me perdoa, você quer completar? É o seguinte, esse projeto precisa uma modelagem. Nós temos gente do ITA aí que deve estar, inclusive, dando risada, né? Quanto dinheiro vai precisar, em quanto tempo e qual é o arcabouço de conjuntos de atividades a serem desenvolvidas, de tal modo que a gente tenha um ponto inicial e depois tem uma implantação. Eu levei meses para criar um modelo de transferência de dinheiro por celular. E o criador desse modelo era o Maurício Gettler, que era o CEO do Banco Santos. Ele saiu, hoje está nos Estados Unidos implantando isso. Ele, inclusive, patenteou o sistema dele lá. Que dê a modelagem. Foi bom você perguntar isso, porque... Quanto vai ser o funding para fazer isso em Campinas em 4 anos? E quem vai colocar o funding? Cada analista que sai na rua é um cara de 15 mil reais. Quem vai pagar ele? Quanto o seu Fábio Boa Sorte precisa ganhar para viabilizar um projeto desse? 20, 30? Quem vai pagar? Ótimo. O Banco Real? Depois da resposta do Fábio, o Beto Teixeira vai entrar e vai conversar com a gente aqui. Vamos lá, Fabião. Beto, bem-vindo. Não, eu vou de novo, né? Eu não conheço as dimensões de Campinas para poder, né? Olha, precisa de tanto. Eu, sinceramente, não, né? Não fiz nenhum trabalho recente, teria um prazer de fazer isso. Mas, assim, o que eu posso assegurar primeiro, o microcrédito é uma realidade, não é um sonho, não é uma... Tanto que tem instituições, e não são poucas, que estão fazendo isso. Inclusive, várias fintechs, startups que têm vindo para o Brasil, né, têm se jogado para trabalhar com esse setor, né? Eu sei de projetos, não poderia ficar falando aqui especificamente os nomes deles, porque alguns não enfim, inclusive de operadoras de telefonia, todas elas, sem exceção, que têm manifestado interesse, que têm, inclusive, dedicado times dentro das suas organizações para explorar a possibilidade, projetos que estão acontecendo, alguns já aconteceram, enfim, enquanto a gente está falando aqui, tem coisas acontecendo nessa direção. Então, óbvio, a taxa, o preço, como que é o modelo, tem vários, cada um vai adequar aquilo que entender que é adequado. E, como eu falei, tem um modelo tradicional de microcrédito que tem o papel do agente de crédito. Eu não acho que o funcionário desse ganha 15 mil para ir na rua, é uma pessoa mais simples, né? Uma pessoa que geralmente é da própria comunidade que faz esse trabalho. Mas isso é um tipo, um tipo de microcrédito que usa essa ferramenta, né? Que é o agente de crédito, que é o que tem contato humano, que está ali no dia a dia. Existem outros, por exemplo, um mais recente que eu trabalhei nos últimos 8 anos com empresas de fora, que eles usam, que é o uso de Big Data mesmo. O que é Big Data? Então, todo mundo tem telefone celular, né? Então, os dados de telefonia são uma espécie de... são altamente preditivos quanto ao nosso comportamento econômico. Eu não estou falando... Não é o objetivo desse comentário, não é entrar no mérito de confidencialidade, se pode ou não pode usar dados, tá? Eu estou dizendo o seguinte, isso é uma indústria legítima, tá? Então, existe uma indústria que hoje está olhando o comportamento, ela é a indústria do score. Ela olha o score do comportamento de uso de telefone do indivíduo. Eu trabalhei numa empresa que ela fez isso, ela usava score para identificar terrorista. O Banco Mundial falou, peraí, se você olhando para como as pessoas usam o telefone celular, você consegue identificar terrorista, talvez você consiga identificar quem consegue pagar versus quem não consegue pagar.
já que a população global, mais de 90% usa telefone, da noite para o dia você botaria todo mundo que está fora do sistema financeiro com a possibilidade de ser atendido. Isso parou, esse projeto que eu estou citando é um projeto real, tá? Tá publicado o trabalho disso no Banco Mundial, na página do EFC, né? Virou um negócio. Hoje, uma das empresas que está por trás desse negócio, ela está ajudando o COD, né? Que é o Bureau de Crédito dos grandes bancos aqui no Brasil. Um dos projetos dele é esse, é tentar usar o score comportamental como uma forma de identificar comportamentos de clientes que mereceriam crédito. Agora, veja, isso é um outro modelo de negócio. É mais uma ferramenta, mais um tipo de microcrédito possível, tá? Então, Fábio, antes de passar a palavra para o Beto, não sei se ele tem alguma pergunta, eu queria complementar uma questão. Pelo menos quando eu estudei a questão do microcrédito, esse dinheiro que você falou do Banco Central, que vem através dos depósitos à vista, na verdade, se o tomador aqui quiser implantar o microcrédito, o custo desse funding é zero. Ele não cobra nada do Banco Central, pelo que eu me lembrava da legislação, tá? Porque esse dinheiro vem dos depósitos à vista. Então, a empresa que opera o microcrédito orientado, etc., qual é o grande custo dela? Não é o custo do funding, é o custo da operação em campo do pessoal que vai lá trabalhar. Agora, quando o Corad critica essa questão da tecnologia, eu acho que essa maneira de ver o microcrédito é uma maneira que depende do governo, do Banco Central. Hoje, com as fintechs, você tem a possibilidade de fazer uma captação de recursos. Isso eu gostaria que você explicasse um pouquinho. Como é que funcionam essas fintechs? Porque elas trabalham na ponta de captação e na ponta de empréstimo, em paralelo. E essa captação ela pode ser de pequenas quantias, né, de milhares de pessoas que querem investir e que querem investir porque sabem que esse dinheiro é usado em causas, em empréstimos sociais. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho esse novo modo de ser, que não é via Banco Central, é via essas empresas novas. Você podia dar uma ideia do que é isso? Eu vou falar de um exemplo que eu estou envolvido, inclusive agora, né? Tem um piloto que eu estou participando, estou ajudando, sou um colaborador nesse piloto, que é o seguinte, é um projeto de crowdfunding, né? Só para deixar os termos adequados, o que é crowdfunding, né? Em inglês pegando dinheiro da galera ou de várias pessoas. Então, isso é uma ferramenta que nos Estados Unidos já foi muito tempo utilizada como forma de viabilizar projetos que estão iniciando. Então, alguém montou um negócio do zero, hoje tem sites, inclusive brasileiros, que fazem isso. Você vai lá, coloca o seu projeto, eu preciso de 100 mil reais para poder viabilizar o meu negócio. Então, eu vendo, aí tem várias formas, eu posso vender os primeiros produtos meus, os primeiros protótipos, né? Para os primeiros clientes eu faço um preço especial e aí eu pego esse dinheiro, esse é um formato, é uma pré-venda, né? Eu posso literalmente vender a ideia e pedir para que pessoas invistam no meu projeto como uma espécie de sociedade mesmo, tá certo? Então, assim, eu vou falar um pouquinho desse, tá? Então, tem fintechs que estão entrando, usando a tecnologia para isso, onde indivíduos que estão montando seus negócios, no que eu estou envolvido, são negócios de impacto, são apenas negócios de impacto. O que é negócio de impacto? São negócios que o lucro, o resultado daquele negócio está diretamente vinculado a uma entrega social. Então, vou dar um exemplo. Tem uma empresa lá no Ceará que ela transforma lixo em energia, tá certo? Ela criou um negócio, o cara criou um negócio que ele pega lixo e consegue transformar em energia. Então, a gente entende que o negócio dele é de alto impacto, né? Impacto social, econômico, e ele conseguiu fazer o resultado do trabalho dele, o dinheiro dele, quanto mais ele lucra, significa que mais ele está tirando o lixo e transformando em energia. Então, o modelo para de pé. O negócio dele, para ele começar, ele precisa ali de 200 mil reais. O que a gente fez? A gente deu esse projeto significa, quando o Idio me perguntou, poxa, eu estou montando vinho, é bem parecido, óbvio que o negócio dele é bem específico
na conversão de lixo em energia, mas o programa prevê o quê? Prevê uma formação básica dele, mas básica, de como ele gerir o negócio dele, do ponto de vista financeiro, né? E de como ele organizar processos, né? E, dado que ele vai oferecer, ele, no caso, vai entrar na plataforma dessa instituição que eu estou ajudando a montar e a fazer esse piloto, e ele vai pedir os 200 mil reais através dessa ferramenta. Só que detalhe, não é que algum investidor vai lá e vai botar os 200 mil, ou um vai botar 30, outro vai botar 40. Ele vai entrar, a gente vai publicar massivamente, a gente vai ofertar vamos chamar esse negócio para investir na ideia dele, vários indivíduos que podem colocar R$1.000, R$200. Eu acho que, se não me engano, nesse caso, o investimento inicial mínimo é de R$100. Então, qualquer indivíduo que tenha R$100 fala, pô, eu não vou colocar na minha poupança, eu vou tentar botar num negócio desse aqui, quero ver como é que é. Vai botar no negócio dele. Então, esse exemplo que eu estou dando é um tipo de coisa que está acontecendo no mercado financeiro, que algumas fintechs têm explorado, que é como trazer um investidor comum que habitualmente bota o seu dinheiro num grande banco, não faz ideia onde vai parar esse dinheiro, a gente não faz ideia onde vai parar o dinheiro, não é transparente. O dinheiro pega na tesouraria, faz várias operações de mercado, sabe-se lá com o quê, né? E depois projeta, você ganhou esse resultado. Então, o que se pretende aqui é criar um ecossistema onde qualquer indivíduo comum possa pegar pequeno dinheiro, não importa a quantia, e direcionar esse dinheiro para negócios que fazem sentido para essas pessoas. Então, não é só eu quero ganhar eu quero ter o melhor retorno. Não, eu quero ter o melhor retorno, mas sabendo que o meu dinheiro foi investido para tais iniciativas, né? Especificamente esse negócio que eu tô ajudando, se chama Efetuação, o nome do negócio, eles impactam 5 áreas. Área de resíduos, então são negócios, quem estiver montando, tirando a ideia do papel, ou já está rodando negócios que transformam qualquer resíduo, lixo, em alguma coisa produtiva, né? Reciclagem, na área de saúde, né? Na área de energias alternativas, né? Na área de alimentação, né? E assim, eu posso falar para vocês, tem muita coisa interessante que nem eu sabia que existia. E isso é empreendedorismo, né? Eu não sei se eu... Fábio, obrigado pela... Eu queria saber se o Beto gostaria de fazer alguma pergunta, porque nós já estamos aí com 56 minutos e não deixamos que ninguém perguntasse nada. Ô, Alcides, deixa eu te dizer, eu parei aqui porque eu tentei entrar pelo Facebook, não consegui, aí eu usei esse outro link e caí dentro da reunião de vocês. Então, eu sou um invasor, né? Mas achei maravilhoso, porque eu peguei o Fábio falando das coisas que mais me fascina. Então, já vou respondendo ao Corad, eu não vou nem perguntar, porque, gente, olha, eu vou já responder ao Corad, porque a gente tem... Eu trabalhei durante 7 anos no conselho de uma ONG que trabalhava com microcrédito. E olha só, os fundos provinham da poupança da própria população, do próprio grupo, chama-se Grupo de Oportunidades Locais, GOLDS, né, desenvolvimento também. Então, eram pessoas com baixa renda que se juntavam. Agora, Corad, a chave disso é a educação. É a educação financeira, ou seja, como é que você faz a conta, quanto é que custa, quanto é que você vai vender, qual é a tua margem, qual é o teu capital de giro. Claro, são noções básicas. E eu estou vendo aqui, eu dei uma busca, enquanto vocês estavam conversando aí, eu dei uma busca aqui no Google, eu estou vendo aqui grupo de idosos. Essa organização fez uma parceria com um grupo de idosos. Então, eu não vi aqui o que era, mas opa, isso aqui é para o Corad. Então, eu vou até pesquisar mais e, de repente, é uma oportunidade fantástica. Agora, quem não leu O Banqueiro dos Pobres, leia, porque é fantástico. Ou seja, agora, a ideia é a partir daí, viu? A oportunidade, eu acho que é uma oportunidade grande de resultado a curto, médio prazo. Não é fácil. O foco é na gestão, que já foi dito pelo Fábio, e na educação, na capacitação. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Cássio, por favor. O Beto adivinhou a linha da minha pergunta, poxa vida, que eu ia perguntar era justamente o seguinte, nós, né, se a gente conseguir ter alguma, né, poder decisório no legislativo municipal, né,
uma das coisas que eu proponho, e muitos dos meus colegas propõem isso também, seria uma educação, né, onde a gente tivesse mais a parte, o Alcides concorda comigo, um pouco mais de empreendedorismo, né? Vários colegas, a Miriam fala disso, né? Educação financeira, né? Então, assim, você acha que uma consciência cidadã do ponto de vista de negócio, de finanças, né? De empreendedorismo, na coletividade da população, poderia facilitar o trabalho desse financiamento social, digamos assim, né? Total. Olha, eu acho, Cássio, que a educação financeira deveria ser... A gente deveria ter noções básicas de educação financeira no ensino fundamental, no ensino de básico, porque, né, porque é algo essencial. A gente vê... Eu fui gerente de banco convencional, de agências também, e era curioso ver profissionais médicos, pessoas que, inclusive, estão muito bem, mas não têm educação financeira. Então, assim, até a gente adulto, dependendo da área que a gente faz, a gente nem é apresentado educação financeira, né? Então, assim, eu acho, sim, que é algo quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Criança, aprender o que entra, o que sai, o que sobra, projetar, quero ter algo, como é que eu me organizo para chegar nesse algo. Noções básicas, relevantíssimo. Tá? Excelente, obrigado, Fábio. Então, Fábio, eu queria te agradecer enormemente aí pela participação, né? Para mim ficou mais claro ainda que o microcrédito é uma ferramenta que ela pode substituir o caráter de assistencialismo, né? Trocando esse assistencialismo por um acompanhamento, um ensino que ajuda a pessoa a sair de uma condição completamente indigna, porque no Nordeste, por exemplo, esse pessoal sem documentação, e na região norte que eu vi, o pessoal que ia a campo, né, e fazia o levantamento, incluía no primeiro empréstimo, algumas vezes, inclusive a questão da documentação que a pessoa teria que tirar para poder fazer sua inclusão como cidadã, porque ela não tinha, às vezes não tinha nem RG, não estou falando nem de CPF, sabe? Porque o pai não tirou, sei lá, ou perdeu na vida. Então, às vezes, por questão de R$50, ela não tinha nem documento. Então, na primeira operação de microcrédito, você incluía ajudar a tirar a documentação para começar a ter uma vida cidadã, né? Então, isso é uma coisa fantástica, porque leva a pessoa para a dignidade, né? Faz independer do assistencialismo, por tudo que você falou, começa a gerar renda para a pessoa, que sai de uma condição de desemprego, muitas vezes, e depois de um tempo, se ela dá certo, além dela gerar renda para si própria, ela gera emprego e renda ou para familiares, ou conhecidos, ou parentes. Quer dizer, isso é multiplicativo, né? Então, eu só não sei, te faria uma última pergunta, né? Como que vereador... para isso crescer numa cidade como Campinas ou outra, isso precisa de que tipo de apoio? Precisa de apoio governamental, precisa de apoio político? O que vereadores poderiam fazer para fomentar isso, sei lá, ajudar que isso seja implantado? Tem alguma coisa? Porque eu não sei se Campinas não tem uma oferta, porque não tem uma demanda, ou porque não tem gente interessada, ou por uma questão, por exemplo, de legislação, entendeu? Que impede, que não atrai. O que faria isso acontecer de fato, na sua visão? Alcides, eu diria assim, que eu acho que talvez o primeiro passo fosse entender, certamente deve ter, eu posso depois dar uma pesquisada e te passar, né, enfim, num outro momento, te passar se tem alguma instituição que já está atuando aí fazendo microcrédito. Esse já é um bom começo, né? Saber quem que está fazendo isso aí, né? Quem já está fazendo certamente está atendendo alguns nichos específicos ou alguns locais específicos, né? Eu acho que assim, o poder público pode sim fazer, acho que uma já foi comentado aqui pelo Cássio, que é fazer esforços na linha de educação financeira, tá certo? Perfeito. Acho que tem aí uma questão de identificação de nichos, de ajudar esses que já estão fazendo microcrédito, como eu falei, tem instituições
que fazem esse grupo solidário e que não nem toda instituição de microcrédito usa só o Banco Solidário, né? Mas o grupo solidário ele pode ser um mecanismo para mitigar o risco de trazer um novo que está começando agora. Nem todos gostam dessa ideia, mas a aproximação dessas iniciativas de quem já faz, de que faz bem feito, para quem hoje não faz e poder começar a fazer, pode também ser um caminho, né? Eu diria assim, fomentação de novos operadores de microcrédito, né? Trazer, de alguma forma, quem quer operar com microcrédito para a região, né? Não é só montar do zero, mas trazer quem já está, de alguma forma, fazendo isso, por que não vir operar na região? Porque já vão trazer expertise, já vão trazer ferramentas dentro disso, né? Eu acho sim que o poder público pode ajudar, acho que é uma ferramenta que tem vários exemplos de que isso não é uma falácia, não é um romantismo, isso é concreto, não é da noite para o dia, né? E também não é fácil. Mas, inevitavelmente, se você falar com alguns atores que já trabalham com microcrédito no Brasil, dá para perceber, né? Isso é uma realidade. E eu acho que Campinas pode se beneficiar com isso, sim. Muito bom. Olha, Fábio, eu queria te agradecer imensamente, porque você aguentou uma hora aqui da gente perguntando para você, né? A vontade é ficar muito mais tempo e explorar muito mais, mas nós não vamos abusar, né? Talvez uma segunda ocasião a gente tenha até perguntas um pouco mais objetivas, mais diretas, né? A gente está começando a estudar esse assunto agora e a pensar nisso, se vale a pena ou não, colocar nas bandeiras, imaginar. E o que a gente poderia desenhar? Isso precisa ficar claro para a gente. O próprio Corrado, ele não falou, mas ele tem um projeto muito interessante, né? que ele não está falando, que é de montar umas escolas, né? Que seriam financiadas pela iniciativa privada, né? Para justamente fazer o treinamento, não para universitários, né? Para fazer uma pequena profissionalização. Alguém que quer ser, vai pegando o teu exemplo, sapateiro, tem lá um curso sapateiro, o outro quer ser costureiro, tem um curso. Então, para ajudar a pegar pessoas que não tiveram condições de estudar, etc., e fazerem cursos que não são de longa duração, né? Em escolas que estariam espalhadas em 7 a 10 lugares da cidade, né? E poderia haver, imagine se houvesse uma integração de processo de microcrédito com esse projeto bonito que ele tem, mas está escondendo aí, não sei por que motivo. Não, Fala, o seguinte, rapidamente. O presidente da BMF fez a fusão da BMF com a CETIP e criou a maior instituição financeira fora dos bancos do Brasil, e uma das 5 maiores. E aí ele saiu, ele pegou o dinheiro dele, comprou uma área em Jaguariúna grande, por acaso a área tinha inclusive um campo de atletismo já, fez um projeto maravilhoso, com os melhores arquitetos que ele pôde encontrar, pegou psicólogos, mandou para a Europa para ver como é que se educa pessoas pobres, tiradas da favela, selecionadas casa por casa, criou um grupo de 120 pessoas selecionadas assim, escolheu professores, eu desenhei o curso financeiro para eles, ele me pagou em dinheiro, inclusive, e montou isso. E lá em Jaguariúna, ele treina mais ou menos 120 pessoas em tempo integral para ser pedreiro, costureira, pintor e assim por diante. E em 6 meses eles saem com uma profissão. Tiraram os rapazes e as moças de neném e viraram profissionais. Ele fez isso com o dinheiro dele. Essa ideia eu coloquei na minha campanha para pegar uma Bosch da vida, pegar uma Toyota da vida e tentar implantar 10 centros desses em Campinas. Isso seria um projeto extremamente real. Agora, daí a querer captar dinheiro por microcrédito para fazer isso, gente, eu fui sócio... Não, o que eu falei, Corrado, não é isso, não é pegar dinheiro no microcrédito para viabilizar essas escolas. É para pegar a pessoa que é profissionalizada lá e, ao ela terminar o curso de 6 meses,
ela ter um apoio via microcrédito, que eu acho uma coisa totalmente viável. Eu não acho inviável isso. Por que você acha que é inviável? Eu vi isso acontecer, eu vi na prática, eu vi na rua, eu vi pessoas que choravam de emoção por estarem participando dessas coisas. Coragem, isso não é quimera, não. Isso é verdade. Acho que o Fábio pode atestar. Já temos o assunto para o novo na web da terça que vem. Pronto. Vamos encerrar, que já deu 1h15 e o nosso propósito é 1 hora. Vamos lá. Tá bom, gente. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tá? Obrigado pelo espaço. Fábio, boa sorte. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado mesmo. Tá?